Bom, nesse vídeo eu vou mostrar o SSL Scan. O SSL Scan é uma ferramenta, basicamente é um script que eu desenvolvi para descobrir quais URLs dentro do meu ambiente, ou externo ou ao meu ambiente, estão utilizando um certificado. E inclusive até mesmo descobrir quais são as URLs, né? Basicamente em HTTPS. Então, imagina, por exemplo, onde eu tenho um certificado wildcard, então tenho lá asterisco.simialosk.com.br, e eu quero descobrir todas as URLs onde esse certificado está sendo utilizado, né? Muitas vezes uma empresa grande, acaba se perdendo essas informações, né? Muitas pessoas com acesso ao certificado conseguem fazer deploy desse certificado, implantar o certificado em URLs diferentes e a gente acaba perdendo essa informação. Então, desenvolvi aqui o SSL Scan. Para encontrar basta digitar aqui, ó, SSL Scan Smialosk. E você já encontra aqui no GitHub. Publiquei lá no GitHub, tá, o script. Ele já tem uma informação aqui de um requisito que a gente precisa para descobrir quais são as URLs, que basicamente é a lista das URLs. Mas se eu quero descobrir as URLs, muitas vezes eu já não sei quais são as URLs, né? Então o que a gente pode fazer é exportar uma lista de todos os registros DNS que existem dentro de uma zona. Então imagina, por exemplo, se eu quero descobrir em quais URLs está sendo utilizado o certificado asterisco.smialosk.com.br. Eu vou lá na zona de smialosk.com.br, sendo ela interna ou externa ao meu ambiente, e exporto essa lista de registros. Se for interno ao teu ambiente, teu servidor for Windows, aqui já tem um script em PowerShell, onde você consegue executar, e ele vai exportar, basicamente ele vai gerar aqui um CSV com todos os registros DNS. Bem bonitinho ali. Se for um Linux, basta copiar lá o arquivo named, já não me recordo mais, com a lista dos registros de DNS e importar aqui e usar para a gente fazer a descoberta aqui, né, para rodar o script. De posse, então, dessa lista dos registros DNS, o segundo passo é acessar aqui o script. Vou abrir ele aqui como um RAW. Então, Ctrl A, Ctrl C. E vou utilizar uma VM Linux aqui. Se for externo ao outro ambiente, pode criar uma VM Linux, por exemplo, na Azure, como é o exemplo desta aqui. Ou se for, quero descobrir as minhas URLs internas, vou ter que pegar do meu DNS interno, exportar a lista dos registros do meu DNS interno e rodar a partir de um servidor dentro da minha rede, né? Um Linux, qualquer Linux aí que tem acesso às URLs, né? Só precisa ter o OpenSSL e o Nmap instalado, né? Vou criar aqui uma pastinha, então. Cardier SSL Scan, cd SSL Scan, e vou criar meu script, SSL Scan.sh. Vou colar aqui o texto. Pronto. Não ESC2.wq. Vamos ver o conteúdo desse script. Um item que vocês podem precisar alterar é este aqui, ó. Neste caso aqui, nesta linha aqui, eu só estou procurando na porta 443. Muitas vezes, para um ambiente interno, né, dentro do meu ambiente, pode ser necessário que eu descubra outras portas, né? Então eu posso colocar aqui uma lista de portas, tá? Posso colocar 8443, 4443, só ir colocando vírgula aqui, tá? Nesse caso aqui, como é um ambiente externo, vou procurar somente na 443, que é a porta padrão do HTTPS, né? Vou alterar aqui as permissões para que eu consiga executar aquele script ali. E o segundo passo é criar um arquivo com as URLs, que nesse caso, né, seria um export de todos os registros DNS do meu ambiente. Como eu não tenho aqui um DNS para a gente usar de exemplo, eu vou colocar URLs aleatórias aqui, tá bom? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o Google, colocar a URL da Microsoft, colocar Microsoft com BR também, colocar do GitHub, e registro BR, por exemplo, certo? Vou salvar aqui o arquivo e agora basta eu executar SSL Scan e passo aqui o arquivo de URLs como parâmetro e Enter. Só aguardar a execução. Isso aqui pode demorar um pouco, né, dependendo da quantidade de URLs, né? Então já teve ambientes que eu tinha, por exemplo, 4.000 registros DNS. Daí ficou horas lá rodando, tá? Os arquivos que ele retorna aqui no final, então,
Ele vai retornar vários arquivos aqui, que é tudo arquivo de controle, tá? O que nos importa realmente é este último arquivo aqui, ó, URL search.info, certo? Vou abrir ele aqui para vocês verem, um cat nele. E aqui eu vou pegar as informações e jogar no Notepad, fica um pouco mais fácil da gente ler. Muito bem. Deixa eu só dar um tab aqui, fica um pouco mais legível. Vocês podem ver que o arquivo já está separado por ponto e vírgula, então você consegue importar no Excel, né, e em colunas. E vamos ver as informações que nós temos aqui, ó. Então, primeira coluna, né, vai ser a URL, cada uma das URLs, a porta que está utilizando esse certificado, a data de vencimento do certificado e aqui um common name. Então, com o common name você consegue identificar qual que é o certificado que está sendo utilizado e aqui a gente consegue identificar qual é o certificado que está sendo utilizado naquela URL na respectiva porta. E com isso você consegue colocar numa monitoração, por exemplo, ou executar, por exemplo, executei hoje e o próximo certificado só vence daqui a 3 meses, coloco na agenda aqui para daqui a 3 meses eu executar novamente e garantir que, não, né, que os certificados foram atualizados. Beleza? Acho que por enquanto era isso.